E aí, pessoal, eu me chamo Fábia e meu apelido, né, meu nome artístico é Kia. E tem vários outros também. Mas hoje eu vim aqui, né, é meu primeiro vídeo no YouTube e eu quero... O intuito desse canal é mostrar pra vocês mais sobre a arte, mostrar pra vocês sobre a minha arte, mostrar pra vocês que vocês também podem descobrir uma arte, um talento que vocês podem ter dentro de vocês. E é isso que eu quero fazer aqui. E hoje, no primeiro vídeo, eu quero contar pra vocês sobre a minha história. Como que surgiu toda essa inspiração, toda essa vontade pra gostar e espalhar a arte, sabe? Eu vim contar pra vocês. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Começou quando a minha mãe descobriu que ela não podia engravidar. E eu tenho um irmão, né? Meu irmão, pra ter um irmão, foi um processo também muito grande, só que ela conseguiu ter. E ela não poderia ter um neném, ou senão ela poderia morrer se ela tentasse ter um neném. Acontece que meu irmão nasceu. E quando meu irmão foi crescendo, ele ficou pedindo bastante uma irmãzinha, ou um irmãozinho, né, uma criança pra brincar com ele. Ele queria muito que ele tivesse uma companhia, sabe? Alguém pra poder brincar e conversar. Acontece que minha mãe não podia ter outro neném. E se o médico tinha falado que se ela tivesse um outro neném, ou o neném morria, ou ela. Novamente a mesma frase. E meio que assim, minha mãe, ela sempre teve muita fé. Meu irmão, ele nasceu bem. Então aí eu ter fé pra ter outro neném pra nascer bem também. Foi aí que minha mãe ficou grávida e surgiu a notícia que ia ser uma menininha, um nenenzinho lindo. Só que na época não ia ser um nenenzinho lindo. O médico tinha dito que se fosse nascer um bebê, ele ia nascer um bebê com problemas, sabe? Com deficiências. Eu não ia poder andar, eu não ia poder falar, eu não ia poder brincar e muito menos correr. Ele falou que eu passaria a minha vida inteira numa cadeira de rodas. Numa cadeira de rodas. E seria algo muito triste, né? Porque eu ia ficar lá, eu só ia existir. E meio que chegou um profeta pra falar com os meus pais. E ele chegou falando bem assim: não, esse neném não vai nascer assim. Esse neném, ele vai ser essa menina, na verdade, vai ser uma menina que vai ser dançarina. E aí começou a primeira parte que me envolveu na arte. Depois foram 90 dias de puro choro, pura cólica, 3 meses completos só de uma criança chorando sem parar. Paciência de aturar uma criança chorando por 90 dias. Então, meio que a minha família teve. E eu chorei muito, muito, muito. Eu sentia dores. E daí, depois desses 90 dias, foram os meus tios cuidar de mim. E acontece que eu simplesmente dormi a casa inteira. Capotou. Todo mundo dormiu também. E foi o dia que todo mundo parou pra descansar. E eles dormiram literalmente 24 horas. Só que depois desses 90 dias, vieram mais alguns probleminhas. Mais problemas. Veio a catapora. E eu sempre fui uma criança, eu e meu irmão, nós sempre fomos crianças muito sensíveis, que dava muita alergia na gente. E meio que a catapora acabou sendo muito mais forte do que ela deveria ter sido. Depois de muito tempo, acabou que eu fui, né, que a catapora foi embora, graças a Deus. E minha avó e o meu avô, eles têm uma tradição. Na verdade, o meu avô apenas. Ele, sempre quando um neto nascia, ele dava instrumentos pra essa criança. Gaita e eu acho que um violãozinho pra criança brincar. Daí já foi acontecendo outras, já foi tentando introduzir, né? Já foram tentando introduzir mais arte na minha vida. E vou contar pra vocês, minha avó, ela sempre trabalhou muito com artesanato. Minha avó é costureira. Ela sempre amou muito, muito, muito fazer artesanato. E meu avô, ele tem uma família completamente cheia de músicos. Cheia de músicos. Tem muito músico na família. E meu avô, ele sabe cantar, ele sabe ler partitura. E minhas tias e minha mãe também foram introduzidas na vida de musicistas, né?
Minha mãe, ela tocava guitarra e minha tia tocava teclado. A minha outra tia, eu acho que só cantava. E meu irmão, só pra vocês entenderem um pouquinho, meu irmão, ele com 4 anos de idade, ele começou a tocar bateria na igreja. E sem nenhum problema. E pelo que falaram, a história do meu irmão também é muito incrível. E o meu irmão, ele nasceu com esse dom de tocar bateria. E ele tocava perfeitamente. Minha família é de artistas, né? Então, seria bem estranho se eu não fosse também. Então, já foram introduzindo aos 4 anos, 5 anos, eu fui pro meu primeiro instrumento, a flauta. E eu já cantava na igreja, e eu já dançava. A tia, ela sempre trabalhava com essas coisas de artesanato. Era um projeto que cuidava de crianças. E ele sempre trabalhava bastante com isso. E minha tia foi uma das principais fontes para introduzindo a arte. Porque minha tia também fazia quadros, ela fazia muitas coisas muito bonitas. E ela foi uma das fontes principais para introduzir a arte na minha vida. E eu, depois de ter ido aprender flauta, eu comecei a fazer algumas apresentações e depois eu me interessei por outros instrumentos. Por exemplo, o teclado. Eu fui fazer aula de teclado no mesmo projeto mesmo, que era do lado da casa da minha avó. Eu fui fazer o projeto e era só a parte que envolvia a música. Eu comecei a querer ter mais interesse pelo teclado. E eu fui tocar teclado, só que tem um ponto aqui. Tinha um menino que fazia aula de violão. E era todo mundo muito junto. Então, quando eu tava tocando teclado, esse menino tava tocando violão e o professor ficava revezando. Ele explicava pro menino do violão e depois ele explicava pra mim. Daí ele explicava pro menino do violão, daí ele voltava pra mim. Daí eu ficava olhando assim e foi aí que surgiu o interesse pelo violão. E eu aprendi olhando o menino tocar. E essa foi a primeira parte da principal fonte de eu ter me envolvido na música. Tanto que na igreja eu sempre fui induzida, né, muito induzida, a participar de teatros e apresentações que envolviam dança. Então eu já fui crescendo em meio ao teatro também. Tanto que eu sei atuar muito bem por causa dos teatros que eu já participei. Já participei também de corais infantis, né? E teve um coral da UFMS que eu participei também quando eu tinha 10, 11 anos por aí. E a gente fez uma apresentação no Teatro Glauci Rocha e foi muito bonito. E foi com um artista que agora não lembro o nome dele, só que as músicas dele são bonitas. E a música que a gente foi cantar era muito bonita, que a gente teve participação com a apresentação dele. Depois que eu me mudei do projeto, eu fui fazer aula em uma escola de música. Uma escola de música muito boa. Eu fui fazer aula lá. E tinha uma professora incrível. O nome dela é Isis e ela era uma professora maravilhosa. Ela me ensinou tanta coisa sobre teoria musical, sobre como desenvolver, sobre a postura que eu deveria ter enquanto eu tocava, que acontece que depois dela eu virei uma musicista completa. Eu virei. Por quê? Porque ela me ensinou coisas que não eram só apenas do teclado. Eu poderia usar tanto em bateria, tanto em violão, tanto em qualquer outro instrumento que eu quisesse. E foi por causa dela que eu comecei a meio que distribuir mais essas habilidades que eu acabei desenvolvendo. Por causa dela. Então eu fui crescendo e meio que na minha igreja surgiu a ideia da nossa antiga líder de jovens pra gente fazer uma banda só dos adolescentes. E foi aí a principal parte que eu usei pra me desenvolver mais. Por quê? Porque eu tinha muita vergonha. E eu tenho uma voz muito bonita quando eu vou cantar. Eu gosto muito de cantar. Então, meio que viam isso e quiseram falar assim, Fábio, vai lá, ó, toca teclado, canta, faz, olha, vai. Eu virei assim, eu tava com muito medo e muita vergonha do que eu ia fazer. E eu fui. Porque mesmo eu tendo muita vergonha, eu sempre gostei muito de desafios. Se você tem medo de fazer algo que é bom, você tem medo de fazer algo que você tem muita vontade, tenta. Vai lá e tenta fazer mesmo com medo. Tenta, vai com medo mesmo. Funciona. E foi assim que eu tô aqui.
Agora, o legal é que quando eu era pequena, eu sempre gostei muito de pintar e fazer quadros. Eu tenho desenhos até hoje. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando os meus desenhos de quando eu era pequenininha. Eu faço. Sempre meus pais me apoiando, minha família me apoiando, sempre muita gente envolvida com a arte. E foi aí que surgiu a Fábia, artista que todo mundo conhece hoje. Eu quero mostrar pra vocês que, sim, mesmo que seja difícil pra você, é bom você tentar. E Deus sempre esteve bastante do meu lado pra isso. Tanto que Ele sempre me ajuda. E eu quero dizer pra vocês que mesmo que vocês acham que vocês não conseguem fazer algo, tentem. Corram atrás dos sonhos de vocês. Tá? É algo muito importante. Não desista do que você tem vontade de fazer por causa do que outros dizem. É algo que você tem vontade de fazer, algo que você sonha em fazer. Faz. Vai lá e faz. Vai lá e faça. Entende? E é isso. Eu não desisti. Eu persisti e agora eu tô boa o suficiente pra querer, eu acho que eu tô boa, pra querer passar e ensinar pra vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo do canal. E caso tenham algumas sugestões de coisas que eu possa falar, mandem lá no Instagram, tá bom? Beijo pra vocês, tchau e até a próxima!